neste exato momento, gente, tá? Acabamos de receber a confirmação de uma grande autoridade da política brasileira acaba de ser presa neste exato momento. E a esquerda está completamente devastada, gente. E o motivo? Aí é que vocês vão ficar chocados. Gente, a justiça sendo feita no Brasil, gente, tá? Por corrupção. Corrupção, tá? Acaba de levar uma grande autoridade da política brasileira direto para a cadeia. E a esquerda está completamente desesperada, devastada. E é claro que eu vou trazer essa bomba que acabou de explodir agora neste exato momento, gente, tá? Além dessa informação, a Polícia Federal acaba de confirmar, acaba de anunciar a maior bomba contra o filho do Lula, o Lulinha. Agora, gente, tá? A Polícia Federal acaba de anunciar e confirmar a maior bomba contra o filho do Lula, o Lulinha, e a casa definitivamente caiu, gente, tá? Outro ponto que eu vou trazer para vocês, gente, tá? Em ato de desespero, o Lula acabou de tomar aqui uma decisão que chocou o Brasil inteiro, gente, tá? Completamente desesperado porque a notícia vazou, já começou a circular na imprensa, já explodiu nas principais manchetes, nos principais veículos de imprensa do Brasil, e o Lula entrou em desespero, gente, tá? Além disso, o portal de notícias Metrópolis, então, ou seja, além do Jornal Globo, além da CNN, além do portal de notícias UOL, agora o Metrópolis acabou de confirmar uma notícia terrível para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mais um escândalo acabou de explodir e agora jornalista do portal de notícias Metrópolis foi quem jogou a lama no ventilador. Grande escândalo envolvendo, gente, tá? Alexandre de Moraes e o Banco Master que acabou de explodir. Gente, Banco Master, né? O cabuloso, né? A história do Banco Master, aquela coisa que está destruindo o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá assim, mais uma bomba sobre o caso Banco Master, que devastou e que atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes, e é claro que eu vou trazer também essa informação completa. Gente, se der tempo, tá, se o vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer aqui também uma grande autoridade acabou de ser ameaçada de morte, gente, tá? A política brasileira e o judiciário brasileiro acendeu um alerta gigante, um alerta vermelho gigante. Uma grande autoridade acabou de ser ameaçada de morte. E desespero está tomando conta, e eu vou trazer também, se der tempo, essa última informação tem também nesse boletim para todos vocês, gente, tá? Além dessas outras várias informações, inclusive, gente, tá? Acabou de ser revelado o plano para tirar o Bolsonaro da prisão. Acabou de ser divulgado, revelado aqui neste exato momento, o plano para tirar o Bolsonaro da prisão. E essa informação eu tenho certeza que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado assistindo. Também vai estar aqui nesse boletim, aqui a partir de agora, gente, tá? Rapidamente, antes de trazer aqui todas as informações, somente notícias de altíssima qualidade, é o que eu separei para trazer a partir de agora. Rapidamente, por favor, só não esqueçam de se inscrever no canal. Eu sei que tem muita gente aí que está do outro lado mexendo, que até hoje não é inscrito aqui no nosso canal, não faz parte da nossa família. Olha aqui embaixo aqui do seu vídeo, vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Gente, clica em cima, na hora, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que vamos, gente, muita coisa acontecendo, gente, tá? Vejam só isso aqui, olha só. Olhem só essa notícia, que ela poderia ter incrementado aqui nessa notícia que ela deu, ó. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma portaria que oficializa o aumento de 33,24% no piso salarial dos professores da educação básica da rede. Isso aqui, gente, eu não vou nem continuar. Isso aqui é aumento de verdade. E agora eu fico pensando, né, gente, desses professores que votaram no Lula, fizeram L, pediram voto pro Lula, vota no Lula porque é o governo do amor. Esses professores devem estar amargamente arrependidos, estão aí pedindo o Bolsonaro, pedindo o Bolsonaro de volta, pedindo Flávio Bolsonaro.
Porque agora é desespero, gente, tá? Ou seja, gente, eu não tô acreditando que o Lula teve... Você sabe por que eu fico tão furiosa com isso aqui, gente, tá? Porque eu vou ser muito sincera e honesta com vocês. Porque para Lei Rouanet, o Lula reserva 15, 17 bilhões de reais. Para Lei Rouanet, porque os professores não precisam, mas os artistas, os atores, os cantores, né? Jornalista, que pessoal lá, né, da Globo, que ajudou a colocar ele na presidência da República, esses aí estão precisando muito, tadinho. Eles estão pobrinhos, estão pobríssimos, eles precisam de muito dinheiro. Esses atores, cantores, esses pessoal aí, né, os que ajudaram, né, o Lula, eles estão precisando de muito dinheiro, tá, gente? Eles estão passando por uma crise, eles estão passando por dificuldade. Ali não falta, tá? Para Lei Rouanet não pode faltar, gente. Aquela galera, os atores, os cantores, os atores, eles me ajudaram a colocar na presidência. Se eu estou na presidência da República por causa deles, então a Lei Rouanet, ninguém mexe. Né? Mas os professores que se ferrem e que se lá. Ou seja, o Lula acabou de ferrar e lascar com os professores do Brasil. E aí eu só consigo me lembrar disso aqui, ó. Bolsonaro. O aumento, aqui sim é aumento de verdade. Aqui sim se importou com os professores do Brasil. Aumento de 33,24%. Isso é aumento de verdade. Não agora R$18, isso é uma vergonha. Menos de 0,5%, isso é uma vergonha. E cadê a militância da esquerda? Cadê? Cadê os blogueirinhos da esquerda? Aí some, né? Some, fica todo mundo, ó, caladinho. Então, gente, o meu sentimento nesse momento aqui é um sentimento de revolta, sabe? De tristeza. Muita revolta, sabe? Principalmente daqueles professores que fizeram L, votaram no Lula. E além de votar no Lula, ainda fazia vidinho pedindo, fazia videozinho, postava na internet pedindo, né? Para voltar ao governo do amor, porque o governo do ódio do Bolsonaro estava ruim. Triste, gente, mas é muito triste. Vamos porque tem mais, gente, tá? Vamos porque tem mais. Gente, grande autoridade da política foi ameaçada de morte. Foi o Flávio Bolsonaro, gente. Essa notícia saiu no portal de notícias Metrópolis. Citando a fonte aqui para vocês. Flávio Bolsonaro diz que recebeu ameaça de morte e teve que acionar a justiça, gente, tá? O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, disse nesta terça-feira que acionou a equipe jurídica após ser alvo de supostas ameaças de morte. O filho número 1 do ex-presidente Bolsonaro falou, sem citar nomes ou episódios específicos, que está tudo devidamente registrado, documentado e sendo comunicado às autoridades competentes com a seriedade que o caso exige. Minha equipe jurídica, né, já acompanha a situação e todas as medidas legais cabíveis serão adotadas, escreveu Flávio em uma publicação no X. O Metrópolis tem um contato com a assessoria do senador Flávio Bolsonaro e com ele, né, para esclarecer quais foram os casos de ameaças relatados nas redes sociais. Até a publicação da reportagem não houve retorno, o espaço segue aberto. Mais cedo, a Polícia Legislativa passou a investigar o humorista Tiago Santinelli após ele pedir nas redes sociais para desligarem o deputado federal Ferreira, né, o Nicolas Ferreira, e igual desligaram Charlie Kirk, em referência ao ativista norte-americano que foi assassinado, né, gente, em um comício nos Estados Unidos. Então, ele disse para desligar o Nicolas Ferreira, assim como eles desligaram o Charlie Kirk nos Estados Unidos. E é uma tristeza, né, gente? Tá? Esse é o modus operandi da esquerda. Se eu não posso vencer, eu vou abater, eu vou derrubar o inimigo. E é dessa forma que eles acham que vão conseguir se perpetuar aí no poder, gente, tá? É muito triste, muito triste. Vamos lá, gente. Plano para tirar Bolsonaro da prisão é outra matéria. Vamos lá, gente. Plano para tirar Bolsonaro da prisão é outra matéria também aqui do portal de notícias Metrópolis, mas agora é revelada pelo colunista Igor Gadelha. Oposição estuda saída legislativa para Bolsonaro
ir para a prisão domiciliar. A notícia que chega é: após Jair Bolsonaro cair e se machucar durante o sono na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, lideranças da oposição na Câmara estudam maneira, tá, de mandar o ex-presidente para a prisão domiciliar, de mandar ele para casa. Segundo caciques do PL ouvidos pela coluna, tá, debate-se nos bastidores do partido que há alguma solução legislativa que permita, né, a Bolsonaro ao menos cumprir a condenação da trama do suposto golpe, né, na capital federal. O objetivo maior dos aliados do ex-presidente ainda é conseguir anistia para Bolsonaro. Entretanto, sabe-se que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dificilmente colocará o tema em votação. Outro objetivo será derrubar o veto do presidente Lula da dosimetria. Nesta quinta-feira, Lula vetou integralmente, né, o projeto que poderia reduzir o tempo de prisão de Bolsonaro para cerca de 2 anos. Como mostrou a coluna Igor Gadelha, a esperança de Lula é conseguir reverter votos favoráveis ao projeto no Senado. Caso consiga ao menos 8 senadores em relação à votação da aprovação da dosimetria, o veto será mantido. Então, o plano do Lula é conseguir reverter votos lá no Senado Federal. Coisa que eu acho muito difícil acontecer, gente, tá? E o mais provável é que esse veto do Lula realmente será derrubado pelo Congresso Nacional, aí sim concretizando aí a derrubada, né, gente, a redução, concretizando aí a redução de pena de Jair Messias Bolsonaro para 2 anos, para desespero do Lula, que ficou furioso, gente, tá? Segundo ele não foi consultado quando esse PL da dosimetria foi aprovado, por isso que ele já disse logo em seguida que iria vetar, e realmente vetou, mas a oposição já disse que vai derrubar esse veto do Lula. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Por incrível que pareça, a autoridade política sendo presa por corrupção. É isso que acabou de acontecer, gente, tá? Justiça condena prefeito por fraude em concurso para beneficiar família e aliados. A Justiça de Minas Gerais condenou o atual prefeito, né, de Leandro Ferreira, Nivaldo Rodrigues, além de empresários, empresas e agentes políticos por um esquema de fraudes em um concurso público em um processo licitatório realizado no município em 2008. A decisão ainda cabe recurso. A sentença é resultado de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de Minas Gerais e foi assinada pela juíza Raquel Cristina Silva em 3 de dezembro de 2025. Segundo a magistrada, houve manipulação deliberada do certame para direcionar vagas a familiares do então prefeito. Entre eles, o filho e a nora, além de amigos próximos e aliados políticos. Muito na cara, né? Concurso, quem levou? Filho, nora, amigos próximos, aliados políticos, nem disfarçaram, né? O concurso público foi realizado, está aqui a data. No entanto, logo após a aplicação das provas, denúncias chegaram ao Ministério Público apontando uma série de irregularidades. Testemunhas relatam que um grupo específico de candidatos teve acesso privilegiado ao conteúdo das provas, recebeu respostas durante a aplicação dos exames e foi beneficiado por alterações indevidas nas notas de avaliação prática. Ou seja, meu Deus do céu, gente, tá? Corrupção na cara dura, gente, tá? E o prefeito foi condenado por fraude, gente, tá? Deixa eu trazer aqui essa bomba que acabou de explodir contra o filho do Lula, gente, tá? Segundo informações que estão aí, né, circulando na imprensa, advogado de Lulinha é flagrado pressionando o diretor da Polícia Federal, gente, tá? Ou seja, Lulinha, tá, o filho do Lula, já está sabendo que pode ser preso a qualquer momento. E segundo informações aí, gente, tá? Essa prisão do Lulinha, do filho do Lula, pode ser decretada pelo ministro André Mendonça a qualquer momento. É notícia que está circulando aí na imprensa, vários advogados, vários juristas, vários jornalistas, né? Muita gente aí mencionando que o Lulinha pode ter sua prisão decretada a qualquer momento pelo ministro André Mendonça devido,
tá, gente? A tudo que está sendo revelado pela Polícia Federal nos últimos dias. E agora, em ato de desespero, tá, gente? Advogado do Lulinha, isso aqui pra mim é desespero, gente, porque o Lulinha, ele sabe que pode ser preso a qualquer momento, ele sabe que pode sair, pode ser emitida a ordem de prisão contra ele a qualquer momento. E o homem tá desesperado, gente. O filho do Lula ligou o modo desespero. Advogado de Lulinha é flagrado pressionando o diretor da Polícia Federal, gente, tá? E a pergunta que fica é: por que esse desespero? Ele não era inocente? Os 300 mil lá todo mês caindo na conta não é, né? Não tem nada de errado. 25 milhões que caiu na conta. Não, é tudo lícito? Se é tudo lícito, por quê? Pressionar o diretor da Polícia Federal. Isso é desespero, gente, tá? Isso é desespero. Vocês vão entender por que que o filho do Lulinha tá... Filho do Lula, né? O Lulinha tá desesperado assistindo aqui esse vídeo completo, gente. Assista até o finalzinho e vejam a bomba que está sendo preparada contra o filho do Lula, que pode explodir a qualquer momento. Vejam só. Advogado de Lulinha é flagrado pressionando o diretor-geral da Polícia Federal. Eu quero mostrar as imagens para vocês, explicar melhor sobre essa história e trazer aqui também o que foi revelado sobre Alexandre de Moraes. Derrubaram a casa do Alexandre de Moraes porque descobriram quanto que o Banco Master gastou com escritórios de advocacia. E adivinha quem mais ganhou dinheiro com o Banco Master? E aí foram descobrindo, e o Banco Central tomou uma atitude que chamou bastante atenção. E simplesmente eu digo para vocês, a queda do Alexandre de Moraes é questão de tempo. Lula e Moraes, no dia 8 de janeiro de 2026, estão em uma tremenda enrascada. Questão de tempo. Hoje eles estão seguros em algumas instituições que eles não vão conseguir segurar por muito tempo. Mas vamos por partes aqui primeiro, trazendo a situação do Lulinha. Antes de mostrar a imagem do advogado do Lulinha aqui pressionando o diretor-geral da Polícia Federal, entenda essa história. A Polícia Federal apura a relação de Fábio Luiz Lula da Silva com a investigada Roberta Luxinger. Ela foi alvo de busca e apreensão em dezembro, durante a Operação Sem Desconto. Segundo as investigações, Roberta é ligada ao careca do INSS e seria amiga do filho do presidente. Haveria ainda indícios de repasses mensais de Antônio Carlos para a empresa de Roberta. E mensagens encontradas pela Polícia Federal apontam que o destino das mesadas seria Lulinha. Na CPMI do INSS, existem 3 requerimentos para que Lulinha preste esclarecimentos. Vocês entenderam, né? Eu já vou adiantar aqui, para chegar na história do Moraes também. Vocês entenderam aí que o Lulinha está em uma situação desesperadora. O advogado é esse aqui, ó. Inclusive saiu no Globo. O advogado é o Marco Aurélio Carvalho. Ele que é coordenador do grupo Prerrogativas. Ou seja, está dentro da OAB Nacional. Aí muitas pessoas até perguntam da OAB, gente, cadê a OAB que não faz nada? Cadê? Olha os advogados que estão lá. São todos que têm aí os maiores contratos, que estão dentro do governo, que estão dentro do sistema. Por isso que a OAB Nacional está calada, não vai fazer nada, não conte com isso. Os maiores honorários, os maiores contratos, é essa turma que está lá em cima. Então, no Planalto, o advogado pede ao diretor-geral da Polícia Federal investigação sobre vazamento de apuração que envolve o Lulinha. Eu falei mais cedo com vocês sobre isso aqui. Careca do INSS mandou entregar encomenda, foi vazado pela Polícia Federal, mesada que o Lulinha está recebendo, vocês viram a reportagem lá também. Polícia Federal comunica ao STF que Lulinha atuou como sócio oculto do Careca do INSS. Eles desesperaram porque começou a vazar aí a investigação que envolve o filho do presidente e arrebenta, né, com o governo Lula frontalmente. E aí, olha só que imagem. Olha só que imagem aqui do advogado, vou voltar aqui, esse é o advogado que eu falei que estava mostrando para vocês na matéria, com o diretor-geral da Polícia Federal. Saiu no SBT News e os jornalistas pegaram a imagem e fizeram leitura labial. E aí pegaram que ele estava o quê? Pressionando.
conversando lá com o diretor-geral da Polícia Federal, pressionando ele no sentido de que a Polícia Federal não vaze essas informações porque está pegando mal, né? Inclusive isso aqui gerou a queda de um ministro. Tem ministro que pediu para sair. Tanto que a pressão está grande em cima dessa situação. Olha lá. Eu não fiz a leitura labial, mas a imprensa fez. E como é bom ver a imprensa trabalhando, né? Uma imprensa verdadeira, trabalhando verdadeiramente como a imprensa deveria trabalhar. Ele estava simplesmente pressionando, falando, tá vazando muita coisa do Lulinha, isso aí tá pegando mal, é problema para o governo. Isso eu já falei para vocês, está nas mãos do André Mendonça. André Mendonça pode, inclusive, decretar a prisão do Lulinha a qualquer momento, já falei sobre isso. E a situação está assim tão insustentável, está tão difícil para o governo, que olha isso aqui, ó. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele que comanda a Justiça e Segurança Pública, pediu para sair. Lewandowski entrega carta de demissão a Lula. Muito, mas muito estranho, porque o Lewandowski, ele não é candidato nas eleições. Por que o Lewandowski estaria abandonando o governo tão rápido assim, de forma tão desesperadora? É porque a pressão está grande para controlar essa situação e eles não vão conseguir controlar. Existe um lado da Polícia Federal que quer trabalhar, que quer atuar. É o mesmo lado da Polícia Federal que pegou o Banco Master, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, aonde o Alexandre de Moraes vai cair. Eu garanto isso para vocês, é questão de tempo. A queda do Alexandre de Moraes é questão de tempo. Então, essa Polícia Federal, ela trabalha, atua. E quando a Polícia Federal trabalha, a gente sabe que eles dão conta, né, de fazer um bom trabalho. O problema é as interferências políticas, como aquele diretor da Polícia Federal que está lá sofrendo pressão e tentando parar as investigações, mas não tem jeito. Já foi longe demais. Tem a CPI do INSS, CPMI, que eles não têm controle, e tem o André Mendonça, que eles não têm controle, ou seja, isso aqui não tem como segurar. Como não tem como segurar essa bomba aqui também. Master pagou 500 milhões a advogados. Contrato dos Moraes é um dos maiores. Abriram a caixa preta, estão abrindo a caixa preta do Banco Master. 500 milhões de reais a advogados. Gente, isso aqui é meio bilhão de reais. É muita grana. E vocês sabem que dentre aqui os escritórios contratados está o da família do Alexandre de Moraes, que recebia ali 3,6 milhões, né, por mês. O contrato desde 2024, só pararam de pagar quando o Vorcaro foi preso. Chama atenção porque a esposa do Alexandre de Moraes, ela não atuou em ações do Banco Master, ela não tem atuação em nenhuma ação, já buscaram, ela não tem nada. E a gente sabe que quem estava atuando para o Banco Master não era a esposa. O escritório só estava recebendo. Quem estava atuando era o Alexandre de Moraes, é a suspeita. Eu tenho que falar suspeita, tá, gente? Desculpa, eu tenho que falar. Me obriga a falar, a situação me obriga a falar. Mas o Alexandre de Moraes, ministro do STF, é que estaria atuando. E a situação é tão grave e foi tão longe, que o Banco Central resolveu hoje colocar sigilo nas comunicações com Moraes sobre caso Master. Reuniões e comunicações foram registradas, disse o presidente do Banco Central. O órgão negou pedido via lei de acesso à informação. Eles não querem falar sobre as reuniões com o Alexandre de Moraes, o que ele tratou, qual que era a intenção. E tá claro, gente, que o Alexandre de Moraes atuou em favor do Banco Master. Isso aqui é crime de responsabilidade. Claro, assim, escancarado. Aí você vai me dizer, mas não tem como, doutora Marilda, isso aí não vai dar nada, porque o Banco Central decretou sigilo, eles estão segurando.
A pergunta é, até quando? Até quando? O Banco Central, a gente sabe, os principais bancos do país é que tem influência direta com o Banco Central. Os principais bancos do país estão pé da vida com Alexandre de Moraes por conta dessa conduta dele. TCU e tudo. Até quando eles vão segurar? A presidência do Banco Central muda governo, o Banco Central tem mais um ano ali, tudo bem, tem um prazo, né, que fica ainda porque é mandato, só que depois esse presidente do Banco Central vai sair. E a mudança de governo? E se as coisas mudarem? Entende que o Alexandre de Moraes tá em uma corda muito bamba, mas é muito bamba mesmo. Ele está simplesmente entregue, está faltando só detalhe para cair, e esse detalhe vai acontecer. É questão de tempo. Não tem como o Alexandre de Moraes segurar essa bronca por anos. É impossível. Então a queda do Alexandre de Moraes é iminente. Não é à toa que ele está tomando aí essas decisões, essas condutas arbitrárias, com maldade, com perseguição, fazendo o que ele está fazendo com o Bolsonaro. É porque ele já sabe que a casa dele não é que vai cair, já caiu, só não está concretizada porque eles ainda mantêm as instituições ali nas mãos. Não conseguirão manter por muito tempo. Então, é fazer a nossa parte, continuar as nossas denúncias, continuar a pressão e, principalmente, fazer com que 2026 seja a mudança política que o Brasil precisa. Gente, tá aqui 2026, né? Que em 2026 venha a mudança política que o Brasil precisa. E eu fico pensando, né, gente, tá? Flávio Bolsonaro vence a eleição, gente, tá? Vocês já imaginaram se isso acontecer? O desespero que vai estar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, porque agora, nessa atual conjuntura, com o Lula na presidência, ele tem muito respaldo, né? Principalmente pelo PGR. Aí entra um novo presidente, exemplo, Flávio Bolsonaro, e indica lá na frente, né, um outro PGR. Aí, gente, a coisa muda completamente de configuração. É o que eu sempre falo para vocês aqui no canal, gente. A política, ela é uma grande caixinha de surpresa que a gente nunca sabe qual será o próximo movimento. De vez em quando, vem aí algumas surpresas, algumas reviravoltas. Vocês já pararam para pensar, gente? Ganha Flávio Bolsonaro. Lá na frente, Flávio Bolsonaro indica um novo PGR. Vocês têm noção do inferno que pode ser a vida de Alexandre de Moraes com um outro PGR indicado por Flávio Bolsonaro? Porque agora ele está sendo muito blindado, né? PGR indicado pelo Lula, né? Bom, gente, para um bom entendedor, meia palavra basta, gente. Tá? Eu só sei que se Flávio Bolsonaro ganhar, aí eu até concordo com o doutor Amarildo. Que o Alexandre de Moraes já caiu, agora só precisa do último prego. Vocês entenderam, né? Então é isso, gente, tá? Vamos aqui para a próxima informação. Inclusive, gente, tá? É uma bomba que eu vou trazer para vocês do Lula, gente, tá? Os professores do Brasil inteiro que votaram no Lula e fizeram o L devem estar amargamente arrependidos, gente, tá? Vejam só o presentão que o Lula acabou de conceder para os professores do Brasil, que no meu ponto de vista tem que ser muito cruel, perverso e covarde. Cruel, perverso e covarde para ter tomado esta decisão. É uma bomba, gente, tá? Os professores que fizeram o L, votou no Lula, fez videozinho pedindo para votar no Lula, devem estar amargamente arrependidos. Sabe por quê? Vejam que o Lula acabou de assinar. Os professores vão receber R$18 de reajuste salarial, no piso salarial, e fica abaixo da inflação.
Bom, a reportagem está na nossa página, já está entre as mais lidas. É interessante que sempre quando a educação é assunto e quando desperta interesse nas pessoas, tem a ver muito também com o salário do professor, né? A situação do professor brasileiro, o sofrido professor brasileiro. Bom, não teve consenso entre os estados, os municípios e também entre os representantes dos professores, mas o MEC está se caminhando para anunciar e deve oficializar esse reajuste de 0,37%. É bem abaixo da inflação no piso salarial dos professores para 2026, para esse ano. Hoje, o piso dos professores da educação básica com jornada de 40 horas semanais é de R$ 4.867,77. Mas claro que tem as diferenças entre os estados, né, e os municípios. O aumento anunciado é de 0,37%, que corresponde a R$ 18,10. Como a inflação oficial do IPCA acumulado em 2025 deve fechar em 4,4%, o reajuste de 0,37% não repõe as perdas. Ou seja, os professores vão receber menos, né? Como se não estivesse recebendo, não teve aumento, né? Muito pelo contrário. É uma missão difícil, você já esteve no comando de secretaria, né, do Estado de Pernambuco, já foi secretário municipal de São Paulo 3 vezes. E aí, esse aumento de R$ 18 é uma boa notícia ou não é? Olha, é muito pouco. É uma pergunta idiota, né, gente? Tá? Ô, jornalistazinha fubanga essa Fabiola, gente. Que perguntazinha idiota. Ela tinha que fazer essa pergunta diretamente para um professor. Né, gente? Jornalista militantezinha de esquerda que faz um serviço porcaria, ainda faz uma pergunta idiota dessa. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou incrementar aqui, porque a jornalista aqui, a Fabiola, a gente sabe que ela é militante de esquerda, adora passar pano pro Lula, inclusive dá notícia rindo, né, gente? Como se os professores estivessem saltitando de alegria, né? A mulher dá uma notícia terrível para os professores, rindo, debochando, porque o governo do amor acabou de dar um aumento. Isso não é nem aumento, né? Isso pra mim não é nem aumento, porque não acompanhou nem a inflação. Isso é um lixo de jornalismo. Se ela fosse jornalista de verdade, se ela fosse uma boa jornalista de verdade, ela teria, além de ter anunciado essa tragédia que o Lula acabou de anunciar para os professores do Brasil,